Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, tenho a honra de poder receber ela que tem o direito como propósito de vida e tem na advocacia criminalista o seu propósito de profissional e, claro, garantir a liberdade de seus clientes. Falo dela, doutora Karina Cardoso, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast destinado a ouvir histórias, e hoje vou ouvir a história da doutora Karina Cardoso. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de que vem estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tamo junto, doutora. Para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar de forma um pouco mais enfática na sua atuação como advogada criminalista, o direito que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Fui escolhida. Principalmente, eu acredito que esses profissionais da área do direito criminal Sim. São escolhidos por ele. E na sua visão, por que que você foi escolhida? Porque eu me identifiquei assim como um propósito de vida e eu percebo que desde a faculdade as situações elas se colocam na minha frente e assim, e eu tô sempre ali, tô Sim. sempre rodeada daquelas situações, então tô sempre pronta, sempre ali para resolver a situação na hora em que existe a demanda, então eu realmente fui escolhida. Sobre essa questão da escolha, como você mesmo acabou de falar, você se sente escolhida para o direito, para Sim. fazer parte da sua vida. Sobre o direito criminal, você também foi escolhida ou foi você que escolheu ele para sua vida? Assim, especificamente o direito criminal, fui escolhida. Porque eu acho que mais do que uma profissão, é um dom, é uma Sim. vocação e exige muito comprometimento por parte do profissional, né? Do operador do direito. Então, por exemplo, quem às vezes fala, nossa, mas é muito interessante, dá muito dinheiro, o dinheiro é rápido. Quem vem por esses motivos geralmente não fica. Sim. Porque, assim, né, abre aspas, o buraco é mais embaixo. Com certeza. Então, geralmente não ficam. Só os vocacionados, só os que têm aquilo como objetivo de vida. Eu nem digo assim só por liberdade, né? Porque é claro que o que a gente busca é liberdade, mas assim, por justiça. E aí fica um critério meio aberto. Sim. Porque cada um tem um critério do que é justiça. Claro. Por exemplo, a família do réu entende que a justiça seria a liberdade dele. A família da vítima entende que a justiça seria a prisão e a condenação. E aí a gente entra naquele critério do que seria justiça, o que seria vingança. Mas, assim, não vamos nos adentrar nisso. Fique à Mas vontade, por favor. fato é que eu realmente fui escolhida. E, assim, me sinto muito privilegiada porque eu amo o que eu faço. Sobre amar o que você faz. E quando eu converso, e eu desde pequeno, eu sempre gostei, e até pelo fato da profissão na qual eu estou inserido, né, o jornalismo, então desde pequeno eu sempre tive muito contato com programas policiais, com jornais policiais, notícias sobre crimes, e eu acho que era algo que estava dentro de mim. E eu sempre via a imagem, e principalmente em casos hediondos de grande repercussão, sempre tinha ali a imagem do advogado ou advogada criminalista, e eu, enquanto leigo, enquanto criança, adolescente, eu falava, mas gente, fulano ou cicrano matou, tá na cara que matou, e tem alguém defendendo essa pessoa. Mas como eu te disse, eu era criança, eu era pequeno, não tinha entendimento de nada das questões profissionais ligadas ao trabalho de um advogado criminalista. E o tempo foi passando e aos poucos eu fui entendendo que é um trabalho, é o seu trabalho, é o trabalho de outros advogados criminalistas. E eu imagino que você deve ouvir várias e várias vezes durante os seus dias de trabalho, ou já ouviu muitas vezes durante a sua rotina como advogada criminalista, a seguinte afirmação. Ah, advogado criminalista defende só bandido. Uhum. O quanto que essa afirmação está errada e o porquê dela está errada? Então, o que eu percebo de início? Que muitas pessoas, assim como você disse, né, na sua infância, são adultos e têm essa visão até hoje. E aí, o que eu trago aqui para todo mundo, e é uma coisa que acontece sempre, às vezes aquele que vai dizer, advogado de bandido, ok, mas quem seria o bandido? É o que comete crime e todo mundo tá vendo?
é o que está sendo processado e está preso, é o que está solto, mas está sendo processado, é quem dirige embriagado, toma uma cervejinha e vai dirigir, vai para casa, é quem só nega imposto, é quem cometeu um homicídio, porque, assim, na cadeia, no presídio ou na penitenciária que seja, não há diferença. Preso é preso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E essas pessoas, que não raras vezes dizem isso, porque isso acontece o tempo todo, em redes sociais, às vezes a própria família fala, mas você defende bandido, e aí tá saindo da minha casa e indo para a casa dela e acabou de beber. Então, assim, às vezes elas não têm essa visão de que crime é crime. Sim. E aí elas acabam colocando o outro e não a conduta dela como uma questão criminosa. Mas essas pessoas são as mesmas que, se porventura tiverem um parente, mas o meu parente não fez nada, a mulher dele chamou a polícia, questão do Maria da Penha. Sim, mas e aí? Ele seria o bandido? Porque para aqueles que falam que bandido bom é bandido morto, quando é o familiar, a história muda. Então, todos eles que dizem isso, ser advogada de bandido. Quando é família, quando é amigo, quando é pessoa próxima, a história muda. Então, aí a gente vê uma grande hipocrisia na questão dos comentários, entendeu? Então, isso é muito complicado. Porque a gente que é advogado, eu, por exemplo, no meu escritório, eu faço defesa de policiais que estão sendo, às vezes, acusados de abuso de autoridade, de uma tortura. Faço de pais de família que estão sendo acusados simplesmente, às vezes, porque beberam e dirigiram. Faço também de pessoas que estão sendo acusadas de crimes bárbaros e que, na verdade, quando você vai conhecer o processo, você percebe que aquilo ali não é verdade. E a gente tem todo um feeling para saber o que está acontecendo, assim como a maioria dos juízes também. Então, dizer isso assim de uma maneira genérica, para mim, não passa de hipocrisia. Porque não há diferença entre quem dirige após ingerir um copo de cerveja e aquele que cometeu um outro crime qualquer. Então, claro que, assim, dependendo de quem vai julgar, aquilo ali pode ser um motivo para uma concessão de liberdade mais rápida, ok. Mas não vai deixar de ser crime por isso. Sobre essa temática, e aí fazendo uma meia-culpa pelo fato de eu fazer parte da mídia, Sim. por ser jornalista, por estar inserido em veículos de comunicação, eu percebo, e aí fazendo uma meia-culpa mesmo da classe, que muito desse tipo de pensamento que eu acabei de te passar e que você brilhantemente respondeu, tem uma culpa nossa, que fazemos parte da mídia, porque durante muitas vezes, principalmente em casos muito hediondos, que possuem uma repercussão nacional e até mesmo, às vezes, internacional, a mídia ela acaba dando uma visão e fazendo com que as pessoas que estão acompanhando o caso terem uma visão errônea do trabalho do advogado criminalista. Agora você pode falar na minha cara. Nós da mídia também somos um pouco culpados por conta desse tipo de pensamento que está enraizado na sociedade. Pode falar. Com certeza. Porque, assim, é o que a gente chama de direito penal midiático. Sim. Eles já trazem... É como se a pessoa que está sendo acusada, processada ou investigada já fosse condenada antes mesmo de que o processo começasse. Sim. Então, isso é muito complicado, porque, por exemplo, num caso competente do tribunal de júri, e aí tem uma repercussão muito grande, a mídia toda em cima, isso vai influenciar os jurados. Assim, certamente vai. Então, essa questão de quantas vezes eu vejo decisões que decretam preventiva com base, nós precisamos prender, porque senão a instituição do judiciário vai ficar descredibilizada. Porque a população ordeira precisa ser protegida. O réu, o acusado, não faz parte da população, da ordem pública, então, assim, é muito complicado. E isso influencia diretamente nos casos, principalmente naqueles de repercussão nacional ou de grande repercussão que seja, influencia bastante, muito. Até porque, assim, claro que é aquilo que você disse, o homem médio, às vezes, ele não tem o conhecimento técnico, que ninguém tem a obrigação de ter, cada um na sua área, mas as pessoas não percebem que o advogado está ali não para defender em tese, né, abre aspas, o bandido ali, que eles estão dizendo que é bandido sem nem ter sido condenado, mas o direito, o devido processo legal. Porque quantas vezes as garantias ali individuais e o devido processo legal é violado? E aí acaba que, às vezes, a gente tem uma anulação de um processo
por conta de uma nulidade de um procedimento legal que não foi seguido. Então, há muito erro judiciário. Então, o advogado estando ali, ele consegue perceber, porque ele tem toda a técnica, né, a defesa técnica, e aí ele vai fazer valer a questão do procedimento legal. Não só para falar, ele não cometeu isso. Existem casos em que o cliente já confessa, o que a gente quer é só uma dosimetria da pena correta, que a gente quer é só que ele responda em liberdade. Então, assim, há N situações, entendeu? Eu vejo que, até conversando contigo, que dá para ver que o advogado criminalista, ele acaba adotando o seu trabalho para o seu estilo de vida e principalmente quando a gente pensa na rotina. Eu imagino que a sua rotina ela é totalmente voltada, obviamente, para o seu trabalho, mas principalmente por ser uma advogada criminalista e você acaba tendo que estar ali atenta e sempre muito atenciosa com que as coisas estão acontecendo. E eu tô vendo seu celular e eu imagino que às vezes pode ser de noite, você pode estar dormindo, acontece alguma coisa. Doutor, aconteceu isso e isso. É por aí. Muitas vezes, assim, na verdade, a rotina, a ausência de rotina. É, exatamente. Bem lembrado, bem corrigido. Porque a gente que trabalha muito não tem uma rotina. Assim, por exemplo, às vezes o fórum começa a funcionar meio-dia, né? Para a questão das audiências criminais, civil não, porque funciona na parte da manhã, a gente tem um Sejusc. Mas no criminal, a exceção de júri, que geralmente começa às 8 horas da manhã, porque não tem hora para terminar, as audiências criminais são na parte da tarde. Então, por exemplo, meio-dia, que é a hora que a gente costuma almoçar normalmente. Meio-dia é a hora que a gente está olhando o processo novamente, que a audiência vai começar às 13, e aí, às vezes, você está conversando com o réu ali na videoconferência antes da audiência começar. Então, se você não almoçar antes, acaba que você não sabe que hora que você vai almoçar, e depois você acaba lanchando. Isso é muito ruim, mas, às vezes, a gente consegue ali... tá olhando o processo, tá comendo, isso também é uma rotina, assim, ausência de rotina, comendo na hora que trabalha. Mas é muito bom, Sim. é bom e assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, não. Sobre esse tipo de tópico que nós estamos abordando aqui agora, em relação a casos, qual foi o mais marcante? Aquele que a doutora Karina vai lembrar pelo resto da sua vida, que você atuou, obviamente. Como assim, eu até havia te dito anteriormente, né, antes da entrevista começar de maneira informal, como o escritório é um lugar que tem muitos casos de acusações de homicídio e das mais diversas maneiras, às vezes pessoas próximas que estão sendo acusadas de ter matado o pai, matado o marido, matado o filho, tráfico de drogas de quantidades assim exorbitantes, grosso modo falando. Sim. Meia tonelada, 1 tonelada, às vezes uma quantidade menor. Mas eu acredito, assim, que todos os casos têm suas peculiaridades, sabe? Então, é tudo, assim, muito marcante pela complexidade de cada um em si. Doutora, você, entrando numa outra seara, você também acaba sendo uma empreendedora no ramo do direito, pelo Sim. fato de você ter um escritório, Sim. de empregar pessoas. E eu vejo que é algo pouco citado pelos veículos de comunicação. Olha, eu fazendo uma meia-culpa mais uma vez. Sobre essa questão, né, da capacidade que vocês, advogados, têm de advogar, de estarem ali prestando serviço, mas ao mesmo tempo, principalmente para vocês que possuem um escritório Sim. próprio, tá ali tomando conta de tudo voltado para a parte do escritório. Como é que é ser uma empreendedora na área do direito? Nada fácil, porque assim, além de você ter que gerir, por exemplo, eu tenho uma advocacia hoje que ela é completamente artesanal, então assim, eu participo da elaboração de tudo, tem essa questão de não ter muito modelo, eu não gosto muito de trabalhar com modelo, cada caso é um caso, tem as suas peculiaridades, então você tem que gerir isso, aí você acaba que precisa supervisionar estagiário, aí tem outros advogados, então, assim, não é nada fácil. E hoje a gente está numa era, assim, muito informatizada, né? Que a gente percebe também que tem alguns advogados que, em tese, deixaram de advogar para ensinar a advogar, e eu acho até isso muito engraçado, porque acaba que quem advoga muito mesmo não tem muito tempo para isso. Mas é bacana também, mas estou para te dizer que não é fácil. É muito complicado, demanda tempo, porque não tem condições, pelo menos quem faz uma advocacia mais artesanal, de delegar todo o serviço sem fiscalizar, porque acaba que o nome é seu, o escritório é seu,
E se você está onde você está, foi porque foi você quem fez. Então, demanda tempo, esforço, muito estudo. Eu sou adepta de muito estudo mesmo, não só para título, mas para conhecimento, Sim. de network. Estou terminando um mestrado em psicologia criminal. Então, tem várias assim, pós-graduações específicas em, em habeas corpus, tem vários cursos também de execução penal, especializações em tribunal do júri. Então, isso realmente demanda tempo, porque não dá só para você, por exemplo, geralmente as empresas padronizadas que tratam de outros assuntos, elas abrem às 8 e fecham às 18. E aí, pra gente que vive assim dessa maneira, a gente não tem muito horário. Sai do escritório às vezes meia-noite e 1 hora. E o que eu percebo é que, por exemplo, os estudantes de direito e alguns outros advogados, inclusive, porque já ouvi vários comentários, eles veem a advocacia criminal como uma profissão do glamour. E aí não é bem assim, né? Porque a gente trabalha muito Sim. e os ambientes que a gente frequenta também são hostis. Por exemplo, uma delegacia de polícia, um ambiente sujo, onde nem sempre você vai ser bem recebido. Ali depende muito do humor, às vezes, do policial. Eu, graças a Deus, não costumo ter problema. Mas a gente percebe que vários colegas têm, com polícia civil, com polícia militar, você está num ambiente que é deles. Sim. Muito embora a gente tenha a sala da UAB, toda bonitinha, equipadinha, mas a gente está num ambiente que é deles, tanto da polícia militar, porque a gente tem um próprio cômodo onde seria em tese uma cela, onde a polícia militar faz o boletim de ocorrência para depois passar para civil, como todo o resto do ambiente. Então, na verdade, não tem muito glamour, não. Essas pessoas que glamorizam na internet. E, é tudo muito lindo. Vai ganhar R$1 milhão em menos de um ano. Não é bem assim. Então, muito cuidado com isso, porque tem muito trabalho. E, doutora, sobre trabalho. E é algo que eu vejo que é pouco citado pela sociedade como um todo. E eu olho esse tema com muita preocupação no sentido de saber que vocês, advogados, principalmente advogados criminalistas, além de ter todo o conhecimento jurídico das leis, enfim, além de ter uma mente muito aberta para poder receber várias informações, vocês precisam ter uma mente e uma saúde mental saudável. E é onde eu entro na questão do fator psicológico, principalmente de vocês, advogados criminalistas. Porque vocês, igual você já relatou aqui, convive com vários casos Sim. pesados, que mesmo você sendo uma profissional com tanta trajetória de sucesso, imagino que você é mulher, você é humana, é inevitável às vezes não se comover, ficar com aquele tipo de acontecimento na cabeça. Como é que faz para trabalhar a saúde mental e fazer com que ela possa ficar saudável na vida de uma advogada criminalista? Eu acredito assim, eu penso que terapia é vida. Todo mundo deveria gastar um dinheiro com terapia, porque realmente é necessário. E essa questão da saúde mental para o advogado, principalmente do advogado criminalista, ela me preocupa muito. A física também. Sim. Porque, por exemplo, aqui em Valadares, muitos advogados de uns 2 ou 3 anos para cá faleceram, infartaram. Eu tenho um colega advogado, inclusive, que eu prezo muito, gosto muito mesmo, até trabalha no mesmo edifício em que eu, que ele sofreu um AVC, e ele também é novo, né? Acho que mais novo do que eu. Mas, assim, a gente que trabalha muito tem que ficar muito atento para isso. A física, porque se você adoece, você não consegue. E a mental, porque senão você surta. Se você começar a internalizar aquilo, trazer tudo para sua vida, principalmente a questão das injustiças, que eu também já tinha dito para você, o fulano nunca foi preso, aconteceu isso agora e o juiz não quer, em tese, soltar, né? Não quer revogar a prisão. O outro fulano já foi preso várias vezes e agora está solto. Se você não aprender a se estabilizar emocionalmente para você poder gerir isso na sua vida, você vai adoecer. E tem acontecido isso com muitos advogados. Então, o ideal é que sempre converse, que se puder, que faça terapia. Claro que tem muita gente que tem preconceito ainda nos dias de coisa hoje. de doido.
com relação à terapia, mas é muito bom. E tentar não trazer isso para sua vida. Não tem como você não se envolver, porque é com isso que você vai trabalhar. Sim. E não tem como também você não ter, assim, as suas impressões pessoais. E claro que você não pode colocar aquilo no seu trabalho, porque você está trabalhando com a lei, com os entendimentos. Mas você precisa, às vezes, tirar um tempo para si, principalmente quem tem família. É complicado, porque acaba que você não tem tempo, às vezes, para o marido, para a esposa, para os filhos. Então, a gente tem que vigiar muito para que isso não aconteça. Doutora, em pleno 2023, mas com o 2024 batendo na porta, eu posso considerar a doutora Karina Cardoso como uma pessoa extremamente realizada sendo advogada? Sim, muito realizado, muito. Claro que assim, a gente está sempre querendo subir um degrauzinho, né? Mas quando eu olho para trás, a minha trajetória, eu já passei por muita coisa, não foi fácil chegar até aqui. Mas assim, eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada por Deus. E vejo que em cada conquista minha teve o trabalhar dele, em Sim. todas elas, das pequenininhas até as maiores. E seja na questão de sabedoria, de preparar, inclusive, a questão de cliente, preparar até as próprias petições. Lá no escritório Sim. é um lugar que nem para protocolar uma petição a gente faz sem orar. Sim. Então, eu percebo, assim, que foi tudo muito de Deus, sabe? Então, eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou realizada. Quando eu olho para trás e vejo, assim, o alcance, onde eu cheguei, os lugares que eu consegui conquistar, a vida que eu tenho hoje, que eu posso dar para o meu filho, porque eu tenho um filho pequeno também, de 6 anos. E eu sou muito grata e muito feliz e pretendo melhorar, né? Mas como pessoa, como profissional, porque eu acredito também que ninguém é melhor profissional do que pessoa, que as coisas estão intimamente ligadas. Mas eu acredito que dá para melhorar um pouquinho e a gente vai melhorar. Sempre dá, né? Com certeza. E doutora, hoje, por conta de toda a sua trajetória e sua história dentro do direito, você serve e ainda mais por ter uma carreira de sucesso numa área tão específica e espinhosa que é a advocacia criminal, você acaba se vindo como espelho e referência para muita gente que está saindo da faculdade e está ingressando no mercado de trabalho, ou até mesmo pessoas que estão ainda entrando na faculdade e possuem o sonho de advogar, de estar inserida na área do direito criminal. Qual é a grande dica que você pode dar para esse tipo de pessoa que se encaixa nesse contexto? Está entrando na faculdade ou principalmente quem está saindo da faculdade e adentrando no mercado de trabalho? Então, o que eu percebo, assim, numa primeira visão? Que quase ninguém entra na faculdade querendo advogar. E que no meio dela também não querem, que já entram na faculdade com aquela visão, eu vou prestar um concurso. Que seja para delegado, que seja às vezes para outra área, que seja para oficial de justiça, enfim. E aí eles vêm para a advocacia depois que formam como uma maneira de, eu não estou fazendo nada, eu vou advogar até eu conseguir alguma coisa. Não venham assim. É claro que eu entendo o principal medo das pessoas. É porque uma advocacia autônoma, sem apadrinhamento, por exemplo, como a minha, eu não tive padrinho, não tenho advogado da minha família. Sim. Então, eu tive que começar do zero. E para nós, assim, é mais difícil, né? Claro. Mas o medo é esse. Mas, assim, claro que a gente também não pode viver só de sonho, porque tem a questão aí do chão da vida. Cada um sabe onde o sapato aperta e das necessidades pessoais aí diárias. Mas se quiser vir advogar, venha, porque não está saturado. Mas não venha pelo dinheiro e nem venha até conseguir alguma coisa. Porque acaba que você não é feliz e isso passa para o seu trabalho. Sim. Você não consegue apresentar um trabalho de excelência, você não consegue deixar seu cliente satisfeito, porque acaba que o cliente percebe o seu empenho ali, a sua vontade, se você está fazendo o que você quer, se você quer só o dinheiro, e você não consegue ter aquele sucesso que você teria se você se empenhasse melhor. Então, não está saturada a advocacia. Você tinha me perguntado isso. Por que eu acredito que não? E eu vou te dar só um exemplo. Sexta-feira passada, se eu não me engano, dia 22, teve a edição de um decreto de indulto. E aí, junto com esse decreto, surgiu assim, milhares de oportunidades para advogados, para presos terem penas perdoadas, ou parte da pena perdoada. Claro que tem uns requisitos, né? Sim. Mas não está saturado porque todo dia, se você parar para pensar, está cheio de oportunidade. Só que você precisa
se adiantar ao problema, você precisa ler muito, estudar muito, você precisa... Outra coisa que eu acho muito importante, ter um nicho específico, porque é aquela situação de clínico geral, né? Quando você está sentindo uma palpitação no peito, você vai aonde? Você vai no cardiologista, você vai no clínico geral, você vai no pneumologista. Então, você precisa ser referência e se especializar numa área específica. Eu acho que isso é muito importante. Doutora, você serve de espelho e de exemplo para muitos profissionais, para muitos estudantes, para muitos estagiários aqui em Governador Valadares. Mas para quem é espelho aqui em Governador Valadares, qual é o seu grande espelho? Qual é o profissional ou a profissional que você se inspira, que você se espelha dentro da área da advocacia criminal? Então, eu tenho muitos bons amigos em Valadares que também são criminalistas e que eu gosto muito. E tem aquelas pessoas que, por exemplo, alguns advogados que, inclusive, escrevem doutrinas, que são catedráticos também, mas que têm escritórios e que exercem, assim, o mistério da advocacia brilhantemente. Então, acaba que a gente pega o melhor que a gente vê em cada um, traz o conjunto, o que a gente não quer, Sim. a gente também não traz, e a gente vai pegando um pouquinho de cada um. Alguns são mais estudiosos, outros falam melhor, outros são mais técnicos. Então, eu sempre procuro trazer o melhor daquilo que eu vejo para o escritório, para a gente ir melhorando a cada dia. Estou sempre aberta ao conhecimento mesmo. Sim. Às vezes, se alguém quiser vir me dar um conselho, perceber, olha, eu acho que isso é bacana. Eu estou sempre muito aberta, não tenho essa vaidade de achar que, não, meu trabalho é melhor, não quero ouvir o conselho do fulano. Então, lá no escritório não tem isso. A gente está sempre aberto a ouvir tudo aquilo que o outro quer trazer e que entende que é melhor. Claro que a gente filtra muito. Sim. E a gente precisa ter esse filtro, mas não tem essa questão de vaidade, de achar que o meu é melhor, não, entendeu? Doutora, quais são as mazelas da advocacia aqui em Governador Valadares? E que poderia, né? E essas situações poderiam ser melhoradas na relação de vocês mesmos, advogados. E aí envolvendo todos os advogados de todas as áreas. Então, eu polêmica, acho que muito, porque assim, tem várias questões. Eu acho que a gente precisaria... Um outro podcast só para falar disso. Um outro podcast só para falar Brincadeira. disso. Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que a gente precisaria ter uma OAB mais atuante. A gente, assim, tem uma OAB que o presidente hoje da OAB, ele é uma pessoa, assim, muito atenta. Quando você o procura, ele responde muito rápido. Ele tenta se empenhar ao máximo para resolver as demandas. Isso é muito bom. E a gente precisa que isso aumente, que isso se intensifique. Às vezes, a questão do atendimento na delegacia também. O ambiente não é muito bom, mas eu acho que isso vai ser em qualquer lugar. Agora, acho que o principal ponto do advogado, assim, o que ele mais, no caso dos criminalistas, o que ele mais tem problema é porque o que o Poder Judiciário fala, principalmente os tribunais, as cortes superiores. Nossa, mas a gente está tendo uma banalização do habeas corpus. Aí a gente começa a pensar. A gente está tendo uma banalização do habeas corpus, se for porque a gente está tendo uma banalização de decreto de prisão. Então, por exemplo, os casos em que a gente vê que absurdamente não preenche os requisitos legais, o juiz prende porque ele quer prender simplesmente e o tribunal convalida, a culpa é do advogado. Porque existem requisitos legais, não sou eu, Karina, que quero. Quem fez foi o legislador ordinário. E a gente precisa seguir esse padrão. E se eu tenho requisitos para prender, eu tenho requisitos para soltar. Então, isso aí é inobservado. E acaba que a culpa cai no advogado. Sim. Agora, uma outra coisa que a advocacia sofre muito também, e a advocacia num todo, é a questão da mora jurisdicional. Os processos são muito morosos. O pessoal do Silva ainda sofre muito mais do que a gente. Porque eles têm prazos, inclusive, maiores, né? Porque nós, no criminal, temos prazos bem menores. Sim. 2 dias, 5 dias, 8 dias. Mas o nosso prazo são dias corridos, conta sábado e domingo. Deles, não. Só os dias úteis, 15 dias. Acaba que aquilo ultrapassa um mês. Enfim, os que precisam aí dos alvarás, alvarás de soltura, todos nós, o criminal, precisamos. Estou falando de alvarás de remuneração mesmo. Acaba que sofrem um pouquinho. Mas eu entendo também porque falta gente humana para trabalhar.
Mas, na medida do possível, se Deus quiser, vai melhorar depois dessa questão dos processos eletrônicos, que bênção. Fora o PJE, que surta a gente de vez em quando, que não funciona, mas são muitos. A gente teria que fazer um podcast só para... Eita, vamos marcar esse episódio para falar só sobre isso. Brincadeira. Doutora, qual o grande sonho que você ainda não realizou com a advocacia? Nossa, tem tanta coisa que eu ainda quero fazer. Dá para fazer um outro podcast sobre isso? Dá para fazer outro Brincadeira. podcast. Você fala de sonho de realização pessoal? Dentro da advocacia. Eu acho que às vezes, pelo tempo, né? Ir a outros lugares, conhecer a outros lugares, participar de mais coisas, de mais congressos. Eu já estive em alguns, mas pretendo ir mais e vou me organizar para isso com relação a tempo. Sim. Nossa, tem muita coisa que eu queria fazer e ainda não fiz. Outro podcast. Vamos marcar, com certeza. Doutora, fala um número. 7. Doutora, a nossa vida ela é feita de momentos, de datas, de pessoas e de períodos marcantes, sejam eles positivos ou negativos. E o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, todos esses períodos, dias, datas marcantes são inesquecíveis, ou seja, nós jamais esqueceremos. Independentemente se for algo positivo, melhor ainda, obviamente, mas também, de certa forma, se for algo negativo, que a gente sabe que faz parte da nossa vida. E você falou esse número aí, número 7. Eu vou escolher o número 6, porque eu sei que há 6 anos a sua vida foi mudada por um Luiz Gustavo. Sim. Olha que curioso, a minha mãe, há 27 anos, teve a vida mudada por conta de um Luiz Gustavo, que é eu. E você também teve uma vida mudada por conta de um Luiz Gustavo. O quanto que ele mudou a sua vida? Luiz Gustavo, assim como o direito criminal, ele também foi um divisor de águas na minha vida. Porque ele me ensinou que existem coisas mais importantes do que aquelas que eu acreditava, que de fato eram, e que ele, assim, me ensinou a amar de uma maneira, de um amor muito puro, sabe? Genuíno. Então, ele me fez perceber também um lado de algumas pessoas que às vezes a gente tenta não enxergar, mas ele me fez nascer de novo. Então, tem uma Karina antes do Luiz Gustavo e uma depois. Mas essa questão de amor foi a que mais me marcou. Eu olho para ele assim, eu consigo enxergar a personificação do amor. Ele é como se ele fosse o amor, entende? Então é uma coisa muito forte. Ele é meu coraçãozinho fora do peito. Parabéns pela escolha do nome, viu? Nome muito bonito. Brincadeira, mas é verdade. Doutora, ainda nessa seara, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. Sim. E se a gente parar pra pensar, todos os livros que já foram lançados por toda a eternidade e que serão lançados, tem livros ali que tem páginas, capítulos contando histórias bonitas, felizes. Em contrapartida, também tem ali capítulos contando histórias tristes. E o mais interessante é que, se a gente parar pra pensar, a nossa vida é um livro com capítulos tristes, com capítulos bonitos, felizes. E olha o outro lado da nossa vida que tem a ver com isso que eu falei. As nossas semanas são páginas do livro da nossa vida. E todo dia a gente escreve um pouquinho, alguma página do livro da nossa vida. E olha que interessante. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo lindo, perfeito na vida pessoal, na vida profissional. Vem a terça-feira e é um furacão. Vem a quarta, é a continuação desse furacão oriundo da terça-feira. Vem a quinta e a sexta, acabam dando ali uma amenizada. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu acredito que né? Porque eu já passei tanta coisa, que um dos dias, assim, dos momentos mais tristes da minha vida foi quando eu perdi minha filha. Foi esse ano ainda, foi no mês de março. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe, porque como eu vivo na correria e eu não parei de trabalhar, mas foi muito triste. A dor, eu já tinha perdido pai, perdido marido, perdido avó, Sim. Mas um filho é muito diferente, muito doído. Parecia que eu não estava ali, que a minha alma estava fora do corpo.
E o que eu fiz para superar, eu trabalhei. Então, o trabalho, assim, exerce um papel fundamental na minha vida. Cada um tem um subterfúgio, né? Sim. E o meu é o trabalho. Eu trabalhei muito e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu acho que também tiveram vários. Um deles bom. foi o nascimento do Luiz Gustavo. Que dia? Vamos ver se tá a data na ponta da língua. 19 de outubro de 2017. Bacana. E em relação a essa data, 19 de outubro de 2017, e em relação ao Luiz Gustavo, quando você vê ele, como você mesma fez questão de falar, você vê a personificação do amor. Qual é o seu grande sonho para o Luiz Gustavo? Que ele seja um homem honesto, que ele seja um homem de valor, independente da profissão que ele escolha, não sei se seguirá a minha. Será? Ele fala uma professora que ele já tem em casa. Mas assim, que ele seja um homem de valor, que tenha valores, que não haja por interesse, que não se sinta vaidoso na condição de se achar que é melhor do que os outros. E que tenha humildade, que tenha sinceridade. São os valores que eu tento trabalhar nele, desde pequeno. Doutora, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Sim. Pode ser? Pode. Direito. Vida. Advocacia criminal. Amor. Deus. Condição de existência. Luiz Gustavo. Tudo. Amor. Família. Carina Cardoso. Realizado. Um sonho. Crescer mais. O que te deixa triste? Injustiça. O que te deixa irritada? Mentira. O que te deixa feliz? Justiça. Carina Cardoso em uma palavra. Guerreira. Quem é Carina Cardoso? Determinada. Pode falar com mais palavras, fica à vontade. Você falou uma palavra. Não, mas aí eu mudei. É uma mulher que não se abala diante de todas as dificuldades e que tá sempre aí tentando galgar lugares mais altos, sem perder a humildade, sem perder a essência. Defina essa conversa com uma palavra. Proveitosa. Em quase 10 meses de podcast, eu faço essa indagação para todos os entrevistados. E foi a primeira vez que alguém citou essa palavra e fico muito feliz por você ter citado essa palavra, por você ter gostado. Foi uma honra do tamanho do mundo poder conhecer a sua história, como eu sempre faço questão de falar. Esse local aqui é destinado para ouvir histórias de pessoas que eu sei que fazem por onde aqui em Governador Valadares, independentemente do segmento em que atua, independentemente da área profissional que o profissional atua. E hoje, quarta-feira, dia 27 de dezembro, foi a oportunidade que eu tive e que guardarei para sempre na minha vida de poder ter conhecido a sua história. Muito obrigado, doutora Carina. Foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Tamo junto, doutora. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.